dentro de uma semana a uma semana e meia, até 10 dias, seria aplicada essa nova tarifa contra o Brasil por causa de importação da Rússia. Essa informação tinha que parar o Brasil agora e circular em todas as redes sociais, principalmente nos deputados federais, senadores e nos ministros da nossa Suprema Corte. Isso aqui muda o jogo completamente. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Novas denúncias indicam que Moraes transformou o TSE num bunker ideológico e fez mutirão de perseguição à direita. É isso mesmo. Eduardo Talhaferro, ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, apresentou documentação e depoimento detalhado na Subcomissão de Combate à Censura da Câmara dos Deputados, revelando o que chamou de um mutirão de perseguição à direita, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes. A exposição ocorreu durante sessão presidida pelo deputado Gustavo Gayer. Talhaferro compartilhou ordens internas documentadas, registros do monitoramento sistemático de cidadãos e relatos sobre intimidação a servidores que questionaram determinações superiores. O ex-assessor detalhou, a partir de sua experiência direta nas operações, o funcionamento do que descreveu como um aparato estruturado dentro da Corte Eleitoral brasileira. A sessão acontece em um momento de tensão institucional no país. Em democracias consolidadas, denúncias desta natureza normalmente provocariam amplas discussões sobre limites do poder judicial e possíveis abusos de autoridade, segundo analistas políticos. Especialistas observam que acusações semelhantes em outros países poderiam resultar em investigações parlamentares abrangentes e até o afastamento temporário do acusado durante apurações. No Brasil, contudo, há possibilidade de que o próprio denunciante se torne alvo de novos inquéritos após suas declarações. Mas para a imprensa, a democracia do Brasil está pujante. Eu garanto que você não verá uma matéria dessa no Jornal Nacional da Globo. Mas no que depender de certas ações estrangeiras, mais especificamente dos Estados Unidos, Alexandre de Moraes não passará impune. Nem aqueles que deram suporte para sua perseguição. Vamos ser sinceros, desde que saiu essa tal Magnitsky, a sensação que os ministros do STF, principalmente Alexandre de Moraes, teve, é de que isso não vai dar em nada, não vai acontecer nada, não vai mudar a vida de ninguém. E eu acho que até você, em certos momentos, também ficou meio frustrado, pensando, cara, aquilo que falaram que era uma bomba não passou de um traquezinho. Parece que as coisas mudaram. Primeiro, veio a Magnitsky para a esposa, para o escritório de advocacia, para o Instituto do Alexandre de Moraes. O site do escritório de advocacia acabou de ser derrubado porque ele estava hospedado em uma empresa nos Estados Unidos. E aí depois fica aquela dúvida, mas e aí? Os cartões de crédito foram derrubados? As contas foram derrubadas ou não? Recentemente saiu uma matéria do Banco do Brasil falando que não tinha sido o Banco do Brasil que cortou o cartão de crédito dele, mas um outro banco qualquer. Bom, qualquer que tenha sido os efeitos da Magnitsky, uma coisa eu posso garantir. Aquele que impôs a Magnitsky começou a investigar, ver se ela teve efeito ou não. Como você sabe, o Banco do Brasil disse abertamente que iria proteger o Alexandre de Moraes. Eu acho que isso não vai dar certo. Tem um jornalista que, no que diz respeito ao que está acontecendo lá fora, ele é o que mais você pode confiar. Que é esse aqui, ó. Eu nem sei o nome dele, mas normalmente quando ele fala alguma coisa é exatamente o que está acontecendo. Eu acredito que ele tem fontes seguras de dentro lá da Casa Branca, pessoas próximas ao gabinete do Donald Trump ou até mesmo no Departamento de Estado. O que ele disse nesta participação dele na Globo, na CNN, é estarrecedor, tá? Eu não vou nem dar opinião, porque o Banco do Brasil já está me processando, dizendo que eu estou querendo assustar o povo. Não, vamos fazer o seguinte, escute só o que esse jornalista tem para falar e me fala se o Banco do Brasil está em maus lençóis ou não. A sensação de fontes minhas era de que é iminente a adoção de sanções contra o Banco do Brasil. É claro que o Trump pode mudar de ideia, a coisa é concentrada muito nas mãos dele, naturalmente seria uma decisão do Tesouro americano. No passado, outros bancos foram multados, pelos Estados Unidos por violar regras relacionadas com países sancionados. Então, o BNP Paribas francês teve a maior multa, que foi de 9 bilhões de dólares. 9 bilhões de dólares em multa?
Em reais, isso seria aproximadamente, o quê? 60 bilhões de reais em multa que o Banco do Brasil pode sofrer. Ah, Gustavo, mas o que acontece se ele não pagar a multa? Ele seria completamente cancelado, cortado do sistema financeiro internacional, o que faria com que ele deixasse de existir, basicamente. E outros bancos também sofreram esse tipo de multa. Além disso, já está sendo preparada uma tarifa igual a que nós estávamos falando que foi aplicada contra a Índia, seria aplicada também contra o Brasil, que importou 12 bilhões e meio de dólares da Rússia. Só um detalhe, o Brasil triplicou a compra de petróleo da Rússia, não porque está precisando comprar petróleo, mas foi uma forma que ele encontrou de financiar o país invasor. O Brasil está ajudando a financiar a invasão da Ucrânia, tá? E por isso sofrerá mais sanções. Isso não tem nada a ver com Eduardo Bolsonaro ou com Bolsonaro. Isso tem a ver com a péssima gestão desse governo que se alia a ditaduras. Do ano passado, lembrando que no caso da Índia foi uma tarifa de 25 mais 25%. Isso estaria dentro de um horizonte, segundo as minhas fontes, hoje à tarde, sempre acentuando que isso é a apuração de hoje à tarde, as coisas podem mudar, mas dentro de uma semana a uma semana e meia, até 10 dias, seria aplicada essa nova tarifa contra o Brasil por causa de importação da Rússia. Então, vamos analisar com carinho. Nós estamos aí possivelmente prestes a enfrentar uma multa bilionária contra o Banco do Brasil, porque de acordo com investigações e uma apuração profunda feita pela OFAC, o Departamento de Estado, o Banco do Brasil não está acatando a sanção da Magnitsky. Beleza, deixa eu explicar. Isso é uma prerrogativa do Banco do Brasil? É. Só que há consequências de qualquer banco ou instituição financeira que não obedeça à sanção, a listas de sancionados da OFAC do Departamento de Estado. Quais são elas? Ser cortado do sistema bancário internacional, não fazer mais conta ou ter nenhum câmbio com nenhuma empresa dos Estados Unidos, e os Estados Unidos é o país maior consumidor do mundo. Não tem como você viver enquanto banco sem os Estados Unidos. Isso não tem como. E os Estados Unidos souberam usar isso a seu favor. Agora, a presidente do Banco do Brasil, que foi colocada lá pelo governo Lula, que é uma daquelas militantes fervorosas, está decidida a afundar essa instituição, um banco do nosso país, para proteger Alexandre de Moraes. Não tem como ganhar nessa guerra. O site do escritório foi derrubado. Mais sanções virão. E você vai descobrir em pouco tempo. Vai vir e-mail, Netflix, Prime, Spotify, alugar casas pelo Airbnb, empresas aéreas. Nenhuma vai aceitar mais, nem Moraes, nem a esposa. Agora, se o Banco do Brasil quiser comprar essa briga, e aí, meu amigo, isso vai custar muito caro, mas é para você, para o povo brasileiro. Cada vez mais isolado está o nosso excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Um dos objetivos principais da Magnitsky não é apenas a tal morte financeira, é transformar esta pessoa num ser tão radioativo que ninguém mais vai querer se aproximar dele, muito menos para obedecer essas ordens às quais o levou a ser sancionado como violador de direitos humanos. Bom, neste ano, a equipe do Alexandre de Moraes, os juízes auxiliares, que eram os carrascos que executavam as ordens ilegais, foram percebendo que se continuassem andando com Alexandre de Moraes, eles acabariam sendo responsabilizados, vamos assim por dizer. Faltou um que segurou firme até o fim. E eu acho que esse rosto o Brasil inteiro já conhece. Esse aqui é o juiz auxiliar Rafael Henrique Tamay. Ele ficou conhecido porque ele trabalhou duro nesses últimos meses, fazendo as oitivas, os interrogatórios de quase todas as pessoas que o Moraes ainda persegue. Foi um fato curioso, né? Você pode ver ele aqui, fazendo uma oitiva contra mais um preso político do 8 de janeiro. Aqui também, numa outra oitiva, audiência contra mais um prisioneiro no prisioneiro político. Aqui do cantinho está a chefe de gabinete, tá? Isso aqui também perdeu o visto. Bom, aqui ele está com Felipe Martins, a imagem ficou ruim, mas aqui é ele, o Rafael Henrique, aqui está o Felipe Martins, naquela famosa audiência onde Felipe Martins mostra o quão absurdo era tudo isso que estava acontecendo. Ele se tornou basicamente o único que ainda seguia as ordens do Alexandre de Moraes e executava a perseguição suprema. Bom, por que eu estou dizendo isso? Vamos lá, aqui ó.
Quem são os brasileiros que tiveram seus vistos cancelados pelo governo Trump até agora? E aí tem os ministros, e aqui embaixo teve a última leva. Chefe de gabinete, PGR, eu já mostrei. Esse aqui é aquele da missão dada, missão cumprida. E olha quem está aqui, Rafael Henrique Janela Tamay Rocha. Justamente o Tamay Rocha é esse aqui que você acabou de ver. Bom, nesses últimos meses, os juízes foram abandonando o Alexandre de Moraes. Eles perceberam que se continuasse caminhando com o Alexandre de Moraes, executando as ordens dele, fazendo essas audiências, essas oitivas absurdas, eles poderiam ser responsabilizados também. Então olha aqui, entre janeiro e março desse ano, 2 juízes auxiliares e 1 juiz instrutor deixaram o gabinete do Alexandre de Moraes. E a situação foi só indo desse jeito. Quem são os juízes que não trabalham mais no gabinete de Moraes? O Vieira, Ayrton Vieira não trabalha mais, todos esses daqui, ó. Mas, acredite ou não, este daqui seguiu forte até o final. O problema é que o final chegou. Juiz auxiliar deixa o gabinete de Moraes no STF. Magistrado do Tribunal Regional Federal da primeira região substituirá o Rafael Rocha, que vai retomar para São Paulo depois de sair do cargo. Então, Rafael Rocha, que foi ali uma das pontas de lança de tudo que aconteceu, está abandonando. E olha só, Rafael Rocha não é a única baixa do gabinete de Moraes. Em janeiro desse ano, em meio ao vazamento da Vaza Toga, o ministro dispensou Ayrton Vieira, da sua equipe no STF, sem tornar o processo público nem fornecer informações sobre a mudança. Em fevereiro e março, foi a vez dos juízes auxiliares Rogério Marrone de Castro, Sampaio, e André Solomon Tudisco deixarem o gabinete do ministro. Sampaio trabalhava com Moraes desde 2018 e Tudisco desde junho de 2024. Olha, 2018 saiu em 2025, são 7 anos de parceria e de repente a abandona. O que está acontecendo, gente? As pessoas não estão querendo mais seguir as ordens, acompanhar o que Alexandre de Moraes, muito provavelmente, e aqui eu digo provavelmente, muito provavelmente, este juiz auxiliar, que eu sinceramente acho que ele estava só cumprindo ordens, tá? Chegou a um ponto onde a consciência dele pesou demais e ele pediu para sair ou inventou alguma desculpa para sair. Eu, sinceramente, ele até fez uma audiência comigo num processo aí de um senador que quer me caçar, porque eu chamei ele de vagabundo. E o Alexandre de Moraes está querendo usar esse processo para me caçar. Isso é outra história. Mas dá para perceber que ele é um juiz que estava só cumprindo o seu trabalho. É uma pessoa que obedece às ordens. Só que eu acho que chegou num ponto que ele mesmo percebeu, cara, isso aqui está errado. Eu não posso continuar fazendo parte disso. Não dá para colocar o meu nome nessas páginas negras da história do judiciário brasileiro. Então, ele deve ter, na minha opinião, essa é a opinião, inventado alguma desculpa e pedido para sair. Se foi isso que aconteceu, parabéns, Rafael Henrique Tamay. Agora, entrou alguém no lugar do Henrique Tamay. Um juiz aí vai substituir ele. Veremos o que vai acontecer. Se parece que quem entra junto com o Alexandre de Moraes está seguindo o mesmo caminho, né? Bom, eu espero que essa pessoa que entrou tenha um mínimo de consciência para não seguir fazendo coisas ilegais, usando a posição de juiz para descredibilizar ainda mais a justiça brasileira e fortalecer ainda mais essa perseguição política. Eu espero, mas veremos nos próximos capítulos. Essa informação tinha que parar o Brasil agora e circular em todas as redes sociais, principalmente nos deputados federais, senadores e nos ministros da nossa Suprema Corte. Isso aqui muda o jogo completamente. Vocês sabem, estão acompanhando essa narrativa enfiada goela abaixo de que a anistia ela é inconstitucional para golpes contra o Estado Democrático de Direito ou tentativa de golpe contra a democracia. É ou não é? Nós estamos sendo martelados com essa narrativa todos os dias. Só que o que você vai ver agora muda completamente o cenário. Vamos lá. O senador Jorge Seife publicou recentemente, está aqui, ó, fez essa publicação que eu quero mostrar para vocês. Só vamos ler, lê ela comigo. Pessoal, segue grande descoberta histórica e legislativa referente à possibilidade e constitucionalidade de anistia a crimes de golpe de Estado e congêneres. Descobrimos que a questão da anistia de crimes contra a ordem constitucional e o Estado democrático foi objeto de deliberação específica por ocasião da aprovação
da Constituição de 1988. É que os constituintes decidiram na ocasião que a anistia de crime de golpe de Estado e congêneres é possível. Cara, isso aqui é só o começo. Foi decidido especificamente que é sim possível dar anistia para crimes contra o golpe de Estado. Não que tenha acontecido algo nesse sentido no Brasil, mas esta é a narrativa do Alexandre de Moraes. Conforme anexado durante a Assembleia Constituinte, os constituintes aprovaram um destaque do congressista Carlos Alberto Caó, o qual pedia para suprimir do texto do atual inciso tal do artigo 5º da Constituição Federal a expressão insuscetível do benefício de anistia, de modo a permitir que os crimes contra a ordem estatal e democracia sejam passíveis de graça e anistia. Foram 281 votos favoráveis à aprovação do destaque contra 120 votos contrários. Na lista de quem votou a favor do destaque que permitiu a anistia a crimes de golpe de Estado está o nome do Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês rapidão. Luiz Inácio Lula da Silva, muita gente esqueceu disso, mas ele era deputado federal no período de 1987 a 1991, justamente no período da Constituinte. Ele foi uma das pessoas, deputados, que assinou a Constituição. Ele votou para a Constituição. O Luiz Inácio Lula da Silva votou na Constituição. E ele, aqui eu volto aqui, um dos constituintes que defendeu com maior fervor a possibilidade de anistiar esses crimes contra o Estado Democrático, Jutane Magalhães, sustentou na tribuna: tenho a convicção de que o governo deve estar sempre capacitado à concessão de anistia aos crimes de natureza política, pois muitas vezes esse direito de graça, oportunamente aplicado, poderá propiciar à sociedade e ao governo um clima bem mais saudável, com ampla abertura de crescentes possibilidades de pacificação pelo desarmamento dos espíritos. Ou seja, o constituinte, ciente de possíveis crimes políticos, incluiu a possibilidade no Congresso Nacional conceber a anistia. Qual é a próxima narrativa? Os créditos dessa descoberta são do Luiz Freire, assessor da liderança do Partido Progressista. E aí ele publica aqui o documento em questão do deputado Caó, né, que coloca isso: a constituinte Caó, retirada da emenda, a expressão é insuscetível do benefício de anistia, e aqui ele coloca que constitui crime inafiançável, imprescindível, a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Justamente o que o Moraes acusa as pessoas do 8 de janeiro. Então, para você entender e resumir, Lula votou favorável à anistia a crimes como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, Estado de Direito, grupos armados. Ele votou quando ele era deputado federal. Agora, ele e o STF dizem que é inconstitucional, algo que ele votou para estar na Constituição. Como é possível esse nível de hipocrisia? Tem duas coisas aqui nesse vídeo. Primeiro, é constitucional? Sim. Segundo, a esquerda foi a favor disso. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque a esquerda já via como muita possibilidade deles darem o golpe e que pudessem ser anistiados depois. O que acontece é que agora estão acusando de um suposto golpe à direita, que nunca aconteceu e nem foi tentado, e eles querem prender essas pessoas inocentes. Anistia geral, total e restrita. É isso ou não é nada?